assim que a gente vê que são mensagens mais importantes. Rapaz, quantas pessoas, parece que são os cultos que menos tem gente na igreja, não é? Por que isso? É um ataque do diabo através do mundo, para que as pessoas não recebam aquilo que eles têm que dar, que Deus quer dar para as pessoas, amém? Mas que bom que você está aqui, né? Mas que você não seja somente um ouvinte, que você seja uma pessoa que pegue essa mensagem e ensine para outras pessoas, amém? Glória a Deus. Então peço aí que todos os líderes de célula que vão, conduzir o compartilhamento da célula, você fique muito ligado, faça as anotações, é importante que você se dedique a esse compartilhamento, amém? Vamos lá, irmãos, vamos começar a falar então sobre o despertar para a nova vida, amém? Deus nos deu uma nova vida. O que eu quero te ensinar aqui, né? Primeiro, que Deus nos deu uma nova vida. Se você já sabe, não vou falar sobre a nova vida hoje, não é? Mas é importante que você desperte para essa nova vida, amém? Você viu que pessoas parecem que não despertam para algumas coisas importantes da vida dela, né? A gente fala, acorda aí, cara, né? Entendeu? Tem pessoa que quer ganhar dinheiro, mas não despertou ainda para estudo, não despertou para o trabalho, não é verdade? Aí fica numa vida medíocre. Tem gente que casa e não, né? Parece que não acordou para o casamento. Já não viu isso? Sim ou não? Pô, acorda para a vida. Nem diz, acorda para cuspir. Não é verdade? Né? Isso acontece também na nossa vida espiritual, não é? Nós a temos, mas muitas vezes não despertamos para ela, amém? Eu quero, te ajudar a você despertar, e que o Espírito Santo possa me usar como instrumento para te ajudar, amém? Quem quer ser ajudado aí? A Bíblia diz que quem pedir ajuda do Senhor será salvo, amém? Então peça a ajuda do Senhor e deixe Ele usar os instrumentos que Ele usa para nos ajudar, amém? Efésios 5,14, na NVI, está escrito assim, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Irmãos, há muitas coisas na nossa vida cotidiana que colaboram para vivermos em um estado de sono, em um estado de letargia, em um estado de entorpecimento espiritual, entendo que o mundo jaz do maligno, não é verdade? Não é muito assim, é muito comum, por exemplo, as pessoas relatarem quando elas começam a vida delas de fé, e quando elas vão ler Bíblia ou vão orar, o que elas sentem? Sono. Cara, isso é um sintoma muito comum na vida de muitas pessoas, e infelizmente, também é um sintoma que encontramos na vida de pessoas que já têm, tempo com o Senhor. Na vida de recém-convertido é quase que normal, não é verdade? E até é compreensível, a pessoa acabou de sair do império das trevas, não é? A pessoa ainda, ela ainda, por coisas que ela não conseguiu resolver na vida dela, os demônios ainda têm acesso à vida dessa pessoa. Então é natural que quando ela vai ler Bíblia, quando ela vai orar, quando ela vai assistir uma pregação, o que ela sente? Sono. O sono, é uma estratégia, sendo ele, entendeu? Um sono porque você não está prestando atenção. Tem gente que está num lugar, mas está a cabeça no outro lugar, como se não estivesse ali. Tanto o sono físico, como o sono da atenção, como o sono emocional, como o sono espiritual, é uma das grandes estratégias, para nos manter numa vida de morte espiritual, Esse texto chama atenção aqui para nós falar assim, desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos. Ou seja, uma pessoa que não está morta, porque nasceu de novo espiritualmente, mas ela continua entre os mortos, ela está ali dormindo, porque o Senhor não diz para ressuscitar e levantar dentre os mortos, Ele diz para acordar, e sair dentre os mortos, O apóstolo Paulo, no livro que ele escreveu aos Romanos, ele disse, inspirado pelo Espírito Santo, a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Ele diz assim, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, ou seja, as pessoas que não têm vida espiritual,
as pessoas que são mortas espiritualmente. E o Senhor está nos dando um alerta que nós que não somos mortos espiritualmente, porque não é, reconhecemos Jesus como nosso Senhor e recebemos dele então a nova vida, nós não devemos viver como os mortos-vivos. Nós temos que levantar do meio deles e levantar para a vida, ou seja, despertar para a vida para a qual o Senhor nos chamou. E essa vida Ele nos deu por meio da morte de Jesus Cristo, sim ou não? Não é? A salvação, a vida eterna, nós nascemos de novo, né? Tem um louvor que eu gosto muito dele de cantar, que tem um refrão assim: eu nasci de novo, e em Cristo sou mais do que vencedor. É do André Valadão: eu nasci de novo em Ti, sou mais que vencedor. Na verdade, é bom declarar que a gente nasceu de novo, né? Porque, né, o mundo, ele tenta nos conduzir a esse sono, nos conduzir, né, a esse entorpecimento, nos conduzir a essa letargia, de forma que a gente não desperta para essa nova vida, né? Essa é uma grande realidade, né? Lá em Efésios 5, 18 ao 20, né, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, escreve assim: não se embriaguem com o vinho, né? E aqui o apóstolo Paulo não está falando especificamente do vinho em si, não é? Mas de tudo o que causa na gente, entendeu? Espiritualmente, aquilo que o vinho faz na gente fisicamente. Você está me entendendo? Né? Não se embriague com o vinho, que leva à libertinagem ou à dissolução, mas deixem-se encher pelo Espírito, né? Que é o combustível da nossa nova vida, né? É o óleo que faz, né, o fogo do Espírito ficar sempre aceso dentro de nós, né? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, né, o apóstolo Paulo diz que a gente não pode se entorpecer, se embriagar, deixar com que essas coisas, né, do mundo, que cooperam para o nosso sono, para a letargia, para esse entorpecimento espiritual, chegar da nossa vida, porque se fizermos isso, nós podemos ver a característica de uma pessoa que está entorpecida espiritualmente, não é? A partir do versículo 19, está aí? Bota a partir do versículo 19, só que daí é a negativa disso aqui: não falando entre os irmãos com salmos. Ou seja, aquela pessoa que não traz uma palavra boa, uma alegria, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, entendeu? Rapaz, tem muitos crentes que você vai conversar com eles, você até desanima de ler a Bíblia, você até desanima de ir na igreja, porque eles sempre têm uma coisa ruim para falar, sim ou não? Uma coisa ruim do culto, né? Uma coisa ruim da célula, não é verdade? Porque o culto, né, eu achei que aquilo não foi legal, porque a célula aquilo não foi legal, porque o pastor, porque o líder, porque a música. Você já viu? Tem gente assim ou não tem? Tem. Mas o que uma pessoa que despertou para a vida faz? Ela faz isso? Ou ela tem um salmo para compartilhar com os irmãos? Né? Uma pessoa que não despertou para a nova vida está assim, né? Negativo disso. Não fala entre os irmãos com salmos, não tem hinos e cânticos espirituais, entendeu? Né? Não louva a Deus de coração, não dá graça constantemente ao Deus Pai por todas as coisas, em nome de Jesus. Ou seja, uma pessoa que não despertou, né? Eu não sei se você, né? Assim, né, já teve essa experiência de você ver um irmão da igreja falando com outra pessoa e você ficar preocupado com essa pessoa, porque você não tem confiança no que ela está dizendo. Você sabe que daqui a pouco passa da boca dela uma coisa que vai prejudicar a vida daquele irmão. Quem já sentiu isso aí? Isso acontece no meio de nós.
Você fica preocupado, entendeu? Né? E, assim, teoricamente, era para a gente ficar feliz, ver os irmãos conversando um com o outro, sim ou não? Né? Mas às vezes eu confesso, dependendo da pessoa e do histórico dela, não é? Entendeu? Dá uma preocupação, né? Porque daqui a pouco, aquela pessoa ali, em vez de sair dali salmodiando, vai sair dali murmurando. Em vez de sair dali cantando cânticos espirituais, né? Vai sair dali, não tem nem vontade de cantar uma canção. Em vez de sair dali louvando a Deus, né, de todo o coração, dando graças constantemente, ela vai sair dali desanimada, triste, insatisfeita, né, que é o contrário, né, da satisfação que gera a gratidão, né? Então, irmãos, os vícios, os problemas, os focos errados da nossa vida, o entretenimento, os desequilíbrios, são uma entre muitas das coisas deste mundo que cooperam para um estado de entorpecimento espiritual, não é? Pode ser viciada numa droga, pode ser viciada em trabalho, né? Pode ser viciado em pornografia, pode ser viciado em sono. Aquela pessoa que todo tempo livre que ela tem, ela quer fazer o quê? Isso é sono, isso é vício, entendeu? Tem que é viciado em sono, porque o sono libera substâncias, né, agradáveis do nosso organismo. Então, uma pessoa assim, quando não tem muito foco na vida, o que ela vai fazer quando ela tem tempo livre? Vai ver TV o dia inteiro, vai se dedicar ao entretenimento, vai dormir, vai falar mal dos outros, né? Tem um documentário, um filme, não é documentário, um filme que foi lançado semana passada na Brasil Paralelo. A gente incentiva você a assinar esse streaming, muito melhor do que qualquer outro, é R$10 por mês, né? Não estou ganhando nada por isso, vocês nem sabem que eu existo, né? Que é, o nome do filme é Oficina com o Diabo. Na sexta-feira eu e a Rafaela assistimos o filme. Falei, meu amor, eu vou te convidar para ver um filme, e a gente viu o filme Oficina do Diabo. Cara, é um negócio assim, eles não são crentes, eles são, né, eles são um grupo conservador, né? Então eles tem lá, por exemplo, se você quiser ver o livro de Eli, tem lá. Se você quiser ver outros filmes lá, que são filmes assim que colaboram para os bons valores, você vai encontrar lá também. Você está me entendendo? Excelente, 10 por mês, aí eu já faz uns 3, 4 anos que eu assino esse negócio aí, né? Então tem várias coisas, tem documentários, tem aulas sobre um monte de coisa. Se você quiser entender sobre política, se você quiser entender sobre filosofia, se você quiser entender sobre questões culturais, tudo que está acontecendo no mundo, eles têm uma reportagem assim, equilibrada, não é que nem a Globo, que recebe dinheiro do governo e fica falando que o governo quer que você escute, e você vira massa de manobra. Mas a gente não está aqui para falar disso hoje, né? Mas, tipo assim, então tem esse filme lá, e ali, cara, eles retratam, através daquele drama, eles mostram como o diabo usa o mundo para entorpecer a pessoa, para levá-la para a morte. Achei fantástico aquele negócio ali, entendeu? Então, né, recomendo, né? Então, né, a pessoa fica nesse estado de sono, de letargia, de entorpecimento espiritual, e não desperta para a nova vida, entendeu? Né? O Senhor, sabendo disso, então Ele traz para nós, lá em Efésios 4,14, de novo, esse alerta. E esse texto começa assim na NVI: por isso, né, por este motivo, Efésios 5,14, Efésios capítulo 5, versículo 14, na NVI, aí por isso, né, então eu fiz aqui um resumo, né, se você ler o contexto bíblico desse texto, você vai ver que, claro, né, de tempo em tempo as coisas do mundo vão mudando, então tem problemas, não é verdade? Né? Naquele tempo assim, né, o apóstolo Paulo falou: gente, cuidado com o entretenimento, porque naquele tempo, a cultura daquele tempo não era uma cultura que as pessoas dedicavam muito ao entretenimento. Isso é uma grande realidade, né? Entretenimento, o tipo de entretenimento que a gente tem hoje, não é uma coisa assim da minha adolescência para cá, né? Dos anos 90 e poucos para cá. Você está me entendendo? Antes não tinha, né? Quem é mais velhinho que nem eu aí, né? A gente não tinha celular, a gente não tinha joguinho,
né? A gente não tinha essas coisas, né? Entendeu? Então era chegar em casa, a gente ia para a escola, tinha que fazer as coisas de casa, tinha ou não tinha? Né? Tinha que dormir cedo, tinha ou não tinha? A gente podia ficar participando de conversas de adulto ou não? Não, jogava bola, tinha hora de brincar, a gente saía lá, jogava bola, brincava de pegar, polícia ladrão, brincava de esconder, ou não é verdade? Né? Não tinha criança gorda naquele tempo, porque todo mundo corria o dia inteiro na rua, você está me entendendo? Subia em árvore, caía e andava quilômetros para tomar um banho de lago. Quem já andou quilômetros para tomar um banho de lago? Um lago lá, você andava com a piazada toda, ia lá tomar um banho no lago, depois voltava, não é verdade? Mas né, as coisas eram mais assim. Então hoje é uma cultura de entretenimento, é TV, é um monte de opção de filme para ver. Se você quiser ficar o dia inteiro hoje vendo o filme, você fica. No meu tempo de criança era impossível isso, tinha que esperar o horário do filme passar, né? Então tinha que ocupar a mente, você está me entendendo? Né? Então tem certas coisas que a Bíblia não vai dizer, porque não existia naquela época, mas da mesma natureza, as coisas que tiram nossa atenção, coisas que roubam o nosso foco, entendeu? Coisas que ficam nos entretendo, né? De forma que a gente não pensa, não cogita, não planeja aquilo que tem que fazer. Hoje é muito fácil você ficar sem fazer nada e ter a sensação que você teve um dia cheio. Sim ou não? Cara, é muito fácil isso acontecer. Entendeu? Quem já não sentiu, por exemplo, aquela sensação de você ficou aquele dia que você dormiu até mais tarde, né? Você está acostumado a acordar um determinado horário e você, não, rapaz, hoje eu vou descansar, porque eu quero estar mais disposto. Aí você fica 2, 3 horas mais na cama e você levanta e passa aquele dia e parece que está de quebrado. Aquele dia que você parece que não tem ânimo e vontade para nada. Sim ou não? Rapaz, essa é uma preocupação minha, porque eu vou dizer uma coisa para você. Se você não despertar agora no início do ano, deixar para acordar mais tarde, talvez você fique mais um ano sem avançar naquilo que Deus tem para você. E Deus tem coisas maravilhosas para mim. Deus tem coisas maravilhosas para cada um de nós. Amém? E se você ficar dormindo, deitado entre aqueles que não têm a nova vida que você tem, vivendo como eles vivem, na mesma rotina, você está entendendo? Isso é um problema, isso é um perigo. Na verdade, isso é uma tragédia, não é verdade? Essa palavra aqui, entendeu? Libertinagem ou letargia, né? Ela dá a ideia de uma pessoa sem regras, uma pessoa que desperdiça o que tem, não é? É o contexto aqui do filho pródigo. Pegou tudo que o pai deu de herança, foi para uma terra distante, gastou tudo, não é? Chegou, desperdiçou tudo que Deus deu ao ponto de desejar aquilo que os porcos comiam, né? Entendeu? Como que a gente vê que a gente está desperdiçando a vida que Deus tem para a gente? A gente começa a desejar coisas que outra hora a gente reprovava, que outra hora a gente tinha até nojo, e a gente começa a desejar essas coisas, entendeu? Então, sabe, os nossos desejos, eles também são indicadores importantes para a nossa vida. Rapaz, eu comecei a desejar um negócio que eu reprovo, ou que eu já tive até nojo, rapaz, eu estou com um problema, eu estou vivendo de uma forma dissoluta aí, entendeu? Né? Não estou valorizando aquilo que Deus me deu, eu tenho que mudar de vida, amém? Não é? Então, são coisas que nos embriagam, são coisas que, né, fazem que a gente fique viajandão. Não seja um crente viajandão, amém? Seja um crente ligado, amém? Então, por isso, o Senhor nos alerta por meio da Escritura, do texto que lemos, né? Então, é por isso, o mundo é assim, e cada vez está pior, não é? Então, por isso, né? Efésios 5,14, por isso, é que foi dito por quem? Né? Se você for fazer um estudo sobre esse versículo, você não vai encontrar o autor dessa frase, né? Mas eu acredito que isso foi dito por alguém inspirado por Deus, amém? Então isso foi dito por quem? Por Deus, amém? Né? Tudo que está escrito na Bíblia é a palavra de Deus, então por isso, Deus diz para a gente: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Você está entendendo? Mas tem que levantar, você tem que despertar, e depois de despertar, decide levantar,
E não sei se você é que nem eu, levantar dá preguiça. Quanto mais tempo você fica negociando com a sua preguiça, menos vontade de levantar você tem. Então esse culto aqui, não é? Esses próximos 2 cultos que teremos pela frente aí, é para você pelo menos abrir os olhos e decidir levantar. Amém. Só que não é aqui que você levanta. Você vai levantar aqui? Não, aqui é só para, opa, acordei. Você vai levantar onde? No seu dia a dia. Amém. Sim ou não? Né? Aqui é só o despertador. Essa mensagem aqui é o seu despertador. Não coloca no soneca. Tá bom? Para despertar a segunda, terceira vez. Já levanta na hora. Não é? Eu quero ser aqui, né, o despertador de Cristo na sua vida. Amém. Levanta a tu que dorme. Levanta dentre os mortos. Amém? Glória a Deus. Né? O contexto desse texto aqui está lá em Efésios 5, do 6 ao 14. Eu li só o finalzinho ali, não é? Mas nesse trecho aqui, compostos por esses versículos aqui, esses 7 versículos, né? Entendeu? O apóstolo Paulo, ele trata desse assunto que culmina nesse alerta. E ele fala assim, ó: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos de Deus, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então aqui nesse texto aqui, nós encontramos pelo menos 3 alertas. 3 quantos? Que o Senhor nos dá, que se nós não abrirmos nossos olhos, nós veremos nessa sonolência espiritual, nesse entorpecimento espiritual, nessa letargia espiritual, nessa embriaguez espiritual, dominado pelo Deus do sono. Como é que é o nome do Deus? Sabia que existe nas religiões místicas um Deus do sono? Você sabe que esses deuses são os principados, potestades, que habitam nas alturas e que dominam o mundo tenebroso, não é? Qual é o nome do Deus do sono? Tem nome. Ele é conhecido como Senhor Pestana. Você já ouviu falar nele? Ele é o Deus do sono. Entendeu? Esse Deus é o que rege a vida dos que dormem espiritualmente, daqueles que não despertaram. Entendeu? Né? Parece que não acordou para a vida, não é? Entendeu? A pessoa não acorda para as suas responsabilidades, não é verdade? Né? E como nós não acordamos para nossas responsabilidades espirituais, ou seja, não acordamos para essa nova vida que Deus deu para a gente, o Senhor Pestana. Em cada cultura tem um nome, né, gente? Né? Mas existe o Deus do sono em muitas culturas aí. Vamos lá. Então aqui eu vou falar a primeira coisa, né, que ele alerta aqui para nós, que estão no versículos 5 e 6, 6 e 7, diz assim, ó: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Então o Senhor está dizendo aqui que existem, não é, pessoas que vivem enganadas, e porque vivem enganadas, elas são usadas por esse Deus da letargia, por esse demônio, como um instrumento de engano, não é? O que te impede de despertar para uma vida de obediência. Nós temos que despertar para uma vida de obediência, entendeu?
Mas esse Deus do sono, ele começa a colocar desculpas, motivos, razões. É ou não é verdade? Hoje, a nossa irmã Lília falou sobre o dízimo e oferta. Quantas pessoas não despertaram ainda? Porque ficam se entorpecendo com desculpas, se entorpecendo com motivos, com medos, com inseguranças e com razões, com desculpas para não fazer o que sabe que tem que fazer. Cara, quando é que você vai acordar? Só que não é só para isso, é para muitas coisas. Tem gente que não despertou ainda para o devocional diário, tem gente que não despertou para a santidade, é ou não é verdade? Né? Então a pessoa fica ali, deixando para amanhã. Entenda, se você parar para observar a sua vida com essas coisas, cara, é muito parecido com o momento que você acorda e fica negociando com o seu sono, fica deixando para... Não é que você não quer fazer, você tem até a boa intenção de fazer, mas você vai negociando e vai retardando, entendeu? As coisas de Deus para a sua vida. E um crente que fica retardando as coisas de Deus para a sua vida, é um crente o quê? Isso mesmo, um crente retardado. Então, com todo o amor que eu tenho por você, meu irmão, deixa de ser retardado, não é? Não fique retardando as coisas de Deus para a sua vida. Acorde, desperte, levante dentre os mortos, e a glória do Senhor, a luz dele, resplandecerá sobre ti. Amém? Não é? E no versículo 7, né, ele conclui esse assunto. Portanto, não participem com eles dessas coisas. De que coisas? Dessas coisas que nós criamos como fruto da nossa desobediência. Nós não criamos rotinas como fruto da nossa desobediência? Sim ou não? Eu acredito que é bom a gente ter um tempo assim de entretenimento, tempo de comunhão, sim ou não? Sexta-feira, por exemplo, o Leandro me convidou para ver um filme, né? E eu fiquei todo feliz, eu vi o filme, depois ele cortou meu barato, fiquei triste, né? Mas ver filme é bom sim ou não? Mas imagina se ele só me convidasse para ver filme, que ele só está interessado em ver filme que é companhia, eu ia participar disso com ele? Não, porque talvez ver filme seja aquilo que entorpece ele. Talvez o joguinho no celular seja o que te entorpece, a pornografia, né, o cansaço, o sono, rapaz, eu quero dormir, entendeu? Talvez seja o que te entorpece, a falta de foco na vida, não é? Eu não sei o que te entorpece, não é? Olha, se eu não cuidar com um joguinho eletrônico, isso me entorpece, e eu só deixo ele no meu celular, tem um jogo que eu gosto de jogar, só deixo ele no meu celular dezembro e janeiro, que é os 2 meses assim que eu dou uma freada assim na vida um pouco, porque a gente não precisa de descanso, sim ou não? Entendeu? Mas tem dias que eu nem jogo, você está me entendendo? Eu gosto de deixar todo dia, daqui a pouco eu vou jogar uma partida, daqui a pouco eu joguei 3, joguei 4, um monte de coisa que eu tinha que fazer, eu não fiz, aí eu me sinto um bosta. Quem já se sentiu um bosta aí porque eu fiz essas coisas? Quem já terminou de, rapaz, que desgraçado, por que eu fiz isso? Burro, sou um bosta mesmo. Você está me entendendo? Se você não gostou de ser um bosta, no bom sentido, né? Eu não sei se tem bosta no bom sentido, mas se puder, você arruma um. Né? Aí você vai ficar enrolado com essas coisas, né? E não pode, né? Então, primeiro ponto aqui, que é o primeiro ponto que eu quero dar o fio da meada para você, amém? Precisamos ter cuidado para não sermos enganados. Porque a pessoa que é enganada, ela vai ficar nesse sono. Entendeu? Então, o primeiro ponto, fala assim, eu preciso ter cuidado para não ser enganado. E eu quero te ensinar a você a começar a buscar o que é importante para que você possa ter cuidado. Porque para você ter cuidado, você tem que saber do que você tem que se cuidar. Sim ou não? Né? Sabe que as pessoas assim, que vêm com aquelas palavras ou aquelas profecias genéricas, entendeu? Deus manda te dizer você ter cuidado. Eu fico até com raiva. Cuidar de quê, meu irmão? A passar a vida, esse mundo é tão perigoso, ele oferece tudo que é tipo de perigo, entendeu? Que eu tenho que ter cuidado. E Deus é Deus específico, amém? Se ele diz que você tem que ter cuidado, na Bíblia, se você, sempre que Deus alerta alguém, ele diz do que ele está alertando. Assim, cuidado, só um cuidado assim, e vira as costas e vaza. Você nunca vai ver Deus fazendo isso, nem através de um anjo, nem através dele mesmo,
não é? Nas teofanias que tem na Bíblia, e nem também através de homens e mulheres que ele usou. Ó, Deus mandou dizer para você para ter cuidado, entendeu? E Deus precisa dizer para alguém ter cuidado, assim, de uma forma genérica? Não, Deus é específico, fala assim, Deus é específico. Você está me entendendo? É? Ou essa pessoa está enganada e está te enganando, ou ela não está enganada e quer só se aparecer para você, né, achar que ela é uma pessoa assim, muito de Deus. E isso acontece ou não? A vaidade leva muitas pessoas por esse caminho, de buscar reconhecimento, de buscar fama, infelizmente. Não é? Então, meu irmão, ó, tem cuidado para não ser enganado. E agora, não é? Eu quero começar a te ensinar. Quem quer aprender a não ser enganado aí? Né? Né? E você tem que ter o cuidado por dois motivos. Porque, primeiro, existem pessoas maldosas em tudo que é lugar? Na igreja também? Sim. Então, o primeiro ponto é esse. Existem pessoas maldosas em tudo que é lugar, e na igreja também, entendeu? E em qualquer congregação vai ter pessoas mal intencionadas, inclusive nessa aqui. Você está me entendendo? Ah, pastor, o que a gente faz com essas pessoas? Ora para se converter, mas a gente tem que ter cuidado. Sim ou não? Eu tenho cuidado com o que me dizem, eu tenho cuidado. Outro motivo que a gente tem que ter cuidado é porque às vezes a gente se engana. Sim ou não? Quem é que já se enganou com relação a alguma coisa? E quem acredita que eu também me engano com relação a alguma coisa? Quem acredita que eu me engano? Ou você acredita assim que o Senhor me usa de tal forma assim que eu não me engano com nada? Que eu sou um super crente? Aquele crente que anda na nuvem? Não, né, gente? Por favor, né? Então eu também me engano. E se você não for uma pessoa que tem cuidado, uma pessoa que tem cuidado com isso, quando eu me enganar e eu falar para você algo com base no meu engano, você vai deixar eu te enganar. Você está me entendendo? Eu, de todo o meu coração, eu não quero enganar ninguém, mesmo sabendo que eu sou uma pessoa sujeita ao engano. Essa semana eu fui fazer um aconselhamento com a Nath. Eu falei para a Nath, eu não posso te aconselhar nisso aí. Porque a minha tendência é dizer para ti que eu não quero que isso aconteça, porque eu não quero, porque eu não gosto, porque eu não acho certo, porque eu não acho justo. Mas é o egoísmo meu. Eu tenho essa tendência. Então eu não vou te dar não posso, estou comprometido, que nem o juiz quando não posso julgar um caso, sabe? Entendeu? Aí eu falei assim, mas eu vou te dar aqui umas direções para te encontrar a resposta do Senhor, porque eu não sei se eu consigo tirar o meu eu dessa resposta. E nós temos que admitir isso, não é verdade? Às vezes nós não conseguimos tirar o nosso eu da nossa resposta. E a gente tem que deixar claro isso para as pessoas, porque senão a gente vai acabar enganando elas. Não é verdade? E o meu papel aqui não é de enganar ninguém. Você está me entendendo? Mas tem que ter cuidado. Olha o que diz em Efésios 5, 6 ao 7. Diz assim, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participe com eles dessas coisas. Quem quer receber a ira de Deus aí? Quem quer receber a ira de Deus aí? Quem quer receber a ira de Deus? Quem quer receber a ira de Deus? Ah, rapaz, vocês estão se enganando? Como é que o crente levanta a mão? Quem quer receber? Meu irmão, eu e vocês estão de sacanagem comigo. Vou até molhar o bico como é que amar, que eu fiquei nervoso agora. Quem quer receber a ira de Deus aí? Não, né, gente? Meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Se tem um ser que a gente não pode ter problema com ele, esse é Deus. Porque, quem livra a gente de Deus? Ninguém. Tem gente que tem problema, tem medo de gente. Irmão, eu não tenho medo de gente, de ninguém. Tem gente que tem medo de demônio, muito menos. Cara, eu aprendi que eu tenho que ter medo de Deus. Mas teve um tempo na minha vida que eu tinha mais medo de gente do que de Deus. Teve um tempo na minha vida que eu tive mais medo de demônio do que de Deus. Em que tempo você está? Né? O seu medo anda em que tempo? Talvez você ainda está no tempo de que o seu maior medo está relacionado a demônios. Talvez você ande no tempo que o seu maior medo esteja relacionado a pessoas. Talvez você ande no tempo que o seu maior medo está relacionado à sua vida financeira, à sua vida
emocional, conjugal, afetiva, não é? Em que tempo está o seu medo? Entendeu? A gente nunca vai se livrar do medo, a gente tem que colocar o nosso medo no tempo certo, o tempo da maturidade. E um crente maduro tem medo só de Deus, de mais ninguém. Porque Ele é o único que pode matar o nosso espírito, não é verdade? Não é? Então um crente sábio tem medo de Deus. Você está me entendendo? Aprendi isso com o meu pastor. Então, né, essas pessoas, elas recebem a ira de Deus. As pessoas que se enganam e se deixam enganar. Agora, entenda uma coisa, o enganador é quem? Quem é o enganador? O diabo é ele mesmo. Ele é o tentador, ele é o enganador, ele é o acusador. Você está me entendendo? O problema é que ele não aparece na frente da gente assim, eu sou o diabo, eis-me aqui, e hoje eu vou te enganar. Hoje eu vou te acusar. Hoje eu vou te tentar. Como é que ele aparece? Ele aparece com aparência de anjo de luz, a Bíblia diz. E ele muitas vezes usa pessoas com aparência de piedade, que parecem ser pessoas da nossa fé, da nossa religião, mas negam o verdadeiro poder dela. Você está me entendendo? Essa é uma grande realidade, não é? Não tem aquela aparência, né? Eu vou dizer uma coisa para você, é muito fácil, né? Por exemplo, olha só, se eu quisesse ser um pastor enganador, eu poderia mudar meu jeito de ser, sim ou não? Eu tenho certeza que se eu mudasse meu jeito de ser, até meu jeito de pregar, eu ia convencer facilmente mais as pessoas, entendeu? Mas eu estaria sendo falso, não é verdade? Posso, uma postura mais séria, a gente fala assim, pastor, tem gente que não gosta de brinque, tem gente que gosta de brinque, mas e se eu for pensar assim, agradar cada pessoa? Eu vou morrer louco? Eu já vou morrer sem cabelo, agora louco? Não, você está me entendendo? Chega sem cabelo, não é verdade? Né? Então, né, o enganador é o diabo, mas ele usa pessoas, e ele pode usar até a gente mesmo para nos enganar, sim ou não? Então a gente tem que ter cuidado. Gente, a gente tem que ter cuidado de nós mesmos. Já falei para vocês, né? Nós, essa nova natureza que Deus deu para a gente, vive juntamente com uma natureza caída, um coração enganoso e uma língua perversa. Sim ou não? Né? A Bíblia diz que os mexericos são como doces gostosos ao nosso paladar. É como você comer um doce. Hoje, por exemplo, a Nath fez o pote da felicidade, é isso? É isso o nome do doce que ela fez? O copo da felicidade. Então você come aquele copo ali, te dá um pico de glicemia lá em cima, assim, você, rapaz, não, mas, né, entendeu? Cada um com seus problemas, né? Você vai ter aquele pico de glicemia, então você vai se sentir mais feliz, mais alegre, é ou não é verdade? Sim ou não? Não, isso aí é depois, na hora é só alegria, é ou não é verdade? Aí você pensa que você está mais feliz, mas você está sendo enganado pelo seu cérebro, Então você tem que se cuidar para você não ser enganado por você mesmo, porque nós temos essa tendência, Eu não sei no seu caso, você sabe qual a pessoa que eu mais confio na minha vida? Quem? É de mim mesmo, meu irmão. Porque, entenda uma coisa, de todas as pessoas que podem me enganar, o maior potencial está em mim mesmo. Você está me entendendo? Porque ninguém vive pensando coisa dentro de mim como eu vivo pensando coisa dentro de mim o dia inteiro. Não é verdade? Então, vigia aí. O enganador é o diabo. E a base de todo engano, qual é a base de todo engano? Qual é o alicerce de todo engano? Onde que o engano é construído? Algo ser construído na sua vida tem que ter um alicerce, amém? Tem que ter uma base. Qual é a base? Qual é o alicerce de todo engano? Alguém falou aí, a falta de conhecimento. Porque mau desejo a gente sempre vai ter, a gente tem que, com conhecimento a gente controla e domina eles, amém? Porque o conhecimento da verdade liberta a gente, Entendeu? E a libertação é uma condição que Deus dá de assumirmos o controle da nossa vida, nos dando domínio próprio. Dá glória a Deus aí.
Então, a falta de conhecimento, ela é a base do engano. Olha o que diz em Oséias 4:6, eu sei que você já leu esse texto 1 milhão de vezes, diz assim, vou ler na NVI, meu povo foi destruído por falta de... Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também rejeito vocês como sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorei seus filhos. Olha só, cara, pensa bem. Ó, se você rejeita a lei de Deus, Ele te rejeita como sacerdote. Qual é a base da nossa vida com Deus? Nós somos um povo sacerdotal. É ou não é verdade? Sim ou não? E quando nós ignoramos a lei de Deus, Ele ignora os nossos frutos. Nossos filhos e os nossos frutos, sejam eles biológicos, sejam eles espirituais, sejam eles o que a gente for gerar, Deus ignora aquilo. Por quê? Porque não estamos gerando para Ele. Deus ignora tudo que você não gera para Ele. O que tem na sua vida que você não está fazendo para Deus? Pois é, Deus ignora isso. Porque tudo é dele, por Ele e para Ele. Aí você faz uma coisa que na sua mente e na sua intenção não é para Ele, não é dele, nem por Ele. O que Ele faz? Ignora. Você está me entendendo? Aí você não tem, né, uma vida sacerdotal e nenhuma vida de filho, né? Rapaz, destruiu a nova vida que Deus te deu. E a nova vida tem essas duas bases. A nova vida vem com a base sacerdotal e vem com a base da filiação, sim ou não? Acabou a nova vida. Está ali, você está dormindo dentre os mortos, não é? Um dos enganos que muito me preocupa não é o que vem do mundo, porque o engano que vem do mundo é que engano? É o engano do pecado, sim ou não? Não é esse aí não é o pior. O pior é o que vem do meio evangélico. Fala assim, evangélico. Não é? Irmãos, entenda uma coisa, ó. A religião dos judeus, através da religião dos judeus, eles criaram uma cultura religiosa. Fala assim, cultura religiosa. E o Senhor chegou a acusar os fariseus de lhes dar mais valor à cultura religiosa que eles estabeleceram, com base na fé deles, do que a palavra de Deus. Vocês dão mais atenção para as culturas dos antepassados do que para os princípios divinos. Deus acusou os sacerdotes daquela época, entendeu? E nós também, não é? Nós, como igreja, nós não geramos uma cultura religiosa? Sim ou não? E como é que é o nome dessa cultura religiosa? É a cultura evangélica, a cultura protestante. Assim como, inclusive os mestres da lei, viviam mais a cultura religiosa e não os mandamentos, ou seja, eles tinham, né, eles eram judeus, mas deixaram de ser povo de Deus. Assim também muito evangélico, que vive debaixo de uma cultura evangélica, não está no reino de Deus, ou seja, não faz parte da igreja do Senhor, não é igreja do Senhor. Então quer dizer que você pode ser evangélico. Fala assim, repita assim comigo, eu posso ser evangélico, mas posso também não ser igreja do Senhor, não ser corpo de Cristo. Sim ou não? Né? Então essa cultura, não é, que nós formamos, entendeu? Não é? Ela é uma cultura que estabeleceu uma moda. Existe uma moda evangélica? Né? Estabeleceu uma aparência, né? Uma forma de ser, entendeu? Sim ou não? Né? Até uma forma de cumprimentar. Qual é o padrão cultural do evangélico de cumprimentar? A paz do Senhor, irmão. Né? E isso não é uma bênção, isso é para nós perdeu o sentido, é como um bom dia. Quando você diz bom dia para alguém, de fato você está desejando para ela bom dia? De fato a sua intenção é que ela tenha um bom dia? Ou é só por educação e por proforma que você faz isso? Oh, bom dia, bom dia, bom dia. Você não está nem para a pessoa, você não sabe nem quem ela é, nem para onde ela vai, você nunca mais vai pensar, nem orar por ela você vai. Você diz, ó, tenha um bom dia, passar bem. É ou não é verdade?
Sim ou não? Qual é o marido que já levantou de manhã, deu a paz para o Senhor, para a esposa, e infernizou a vida dela o dia inteiro? Ou esposa, né? Que deu a paz do Senhor para o seu marido, né? Imagina a paz, bonitão. Rapaz, e virou a sirigaita do capeta dentro de casa depois, irmão. Pensa que terrível. Né, Caleb? Esses guri que perturbam os pais e as mães, né? Mas o Caleb não tem um cara assim daquele que tira a paz da mãe dele. Tu vigia, hein, guri? Jesus está de olho em ti. Cultura, então tem a música gospel, né, que faz parte da cultura evangélica, né? Então hoje, irmãos, para o mundo, nós somos um nicho de consumo, sim ou não? Cara, por que a Som Livre, né, começou a lançar de um tempo, já anos lá, álbuns evangélicos, começou a contratar os cantores evangélicos? Por quê? Porque elas viram nisso um nicho para ganhar dinheiro. Poxa, gente, 20% da galera quase é evangélico, entendeu? E a gente não está ganhando dinheiro com essas coisas, vamos começar a lançar música gospel também, sim ou não? Meu irmão, porque dá grana, porque nós consumimos isso, sim ou não? Né? E é um consumidor fiel, porque fizeram você acreditar que você só pode escutar música se ela for gospel, porque se não for gospel é pecado. Eu digo para você que tem música que é gospel que é mais pecado que muita música que não é gospel. Porque você está ligado a um estilo, não a princípios e valores. Você está me entendendo? Mas se é gospel, não, pastor, mas é gospel. Né? Então, nós pegamos uma cultura, pegamos um estilo, né? As lojas de roupa, as fábricas de roupa entenderam isso, então vamos fazer umas roupas na moda evangélica, sim ou não? Né? Vamos pegar as influências, tem gente que é influencer evangélico, não é verdade? Ela não está nem aí se você vai para o céu ou não, ela quer views e curtida para ganhar dinheiro, sim ou não? Né? Os juízes da igreja que vão para as redes sociais com temas polêmicos, porque eles sabem que a polêmica em qualquer área da sociedade atrai seguidores. Então vamos polemizar, não é só estratégia, são gatilhos que chamam a atenção do ser humano, entendeu? Né? E essas mesmas pessoas que fazem isso para ter seguidores, para ganhar dinheiro, para se sentir, né? Entendeu? Acusam os pastores que pregam dízimo e oferta para ganhar dinheiro. Né? É um nicho, é uma cultura, entendeu? Então o mundo nos vê assim, como um nicho de consumo. Vamos ter lucro com essas pessoas, mas infelizmente não é só o mundo que nos olha assim. Muitas comunidades cristãs surgem porque sabe que existe uma clientela, um povo que será atraído por esses produtos e por esses serviços. Então são igrejas que a pregação é um serviço prestado para atrair um nicho de pessoa. O louvor, a música cantada na igreja é um serviço prestado. O estacionamento, a gente tem que ter pessoas, então a gente tem que ter um estacionamento, porque as pessoas gostam mais de igreja que tem estacionamento. Então nós vamos fazer uma pesquisa de campo, ver com as preferências das pessoas e vamos montar um negócio para que a gente atraia elas. Eles não querem te levar para a salvação. Se você frequentar culto, para não baixar, não é o ibope deles, e dar seu dízimo, sua oferta, você é um crente padrão, sim ou não? Eles dizem isso para você. Aí você é acostumado com uma mensagem dessa, você vem aqui, esse tipo de mensagem, você acha, rapaz, essa mensagem é dura demais, é pesada demais. Ou a hora que a mensagem mexe muito com você, toca muito e gera um desconforto em você, você pode ser tentado a ir para um lugar que te oferece esse tipo de produto, esse tipo de serviço. Não é verdade? Simples, né? Um dia a Lília mandou para mim uma mensagem, sei lá por onde, não me lembro agora, que igrejas de pessoas que ensinam a palavra geralmente são menores, não é verdade? Por quê? Porque o interesse, gente, me diz uma coisa, você acha que ao longo do tempo o interesse dos crentes pela Bíblia e pela verdade tem aumentado ou tem diminuído?
Eu vou confessar algo para vocês. Eu já passei por mais de um momento de tentação em mudar a mensagem que eu prego. E uma das vezes eu estava num conflito. Eu estava num conflito interno. Eu estava conversando com Deus. Aí minha pastora, minha mãe na fé, me manda uma mensagem. César, eu estava orando por ti aqui. Não sei o que está acontecendo contigo, mas eu senti te dizer algo. Continua na mensagem que Deus te deu para pregar. Porque eu estava em conflito. Porque às vezes, irmãos, as pessoas rejeitam tanto o que é certo, que a gente pode até pensar que porque elas rejeitam o que é certo está errado. Porque a gente vê aí a tendência do mundo, né? Faz a gente questionar, né, o que é certo. A gente faz a gente ter dúvida. E eu comecei a orar para Deus, Senhor, sabe que eu não desviei da mensagem que Deus para me pregar? Sabe que eu não estou pregando uma coisa que o Senhor não quer? E porque a mensagem talvez não tenha dado vida, não tenha alimentado, né? E eu estava com essa dúvida, e só eu, não contei para ninguém, eu nem orei em voz alta por isso, porque o diabo está sempre de redor, o diabo é fofoqueiro, o que o diabo é? E ele encomenda uma profecia com alguém, que o diabo faz isso, a gente vê na Bíblia, não é? É o próprio Deus deixando demônios enganar pessoas que têm dons de revelação para trazer uma palavra de engano para um líder. Isso acontece, você está me entendendo? Então não falei nada para ninguém, fiquei quieto, né? Orando só em pensamento, mas não pensando muito, que a gente pensa muito na coisa, a gente já começa a mudar o semblante e o diabo percebe, sim ou não? Falei, vou orar em língua estranha, então Deus sabe o que está acontecendo comigo. Entendeu? Porque quando a gente ora em língua estranha, o diabo fica confuso, até sai de perto, ele fica ali escutando fofoca. Você está me entendendo? Porque esse assunto não interessa a ele, né? Então, gente, as pessoas não querem mais isso, porque essa cultura gospel oferece ambientes que você vai, você sai de lá sentindo assim, mais animado, mais positivo, sim ou não? Não é? Mais confiante em si mesmo, o ambiente, a música, você tem um local assim adequado, é quase que um shopping espiritual, não é? E geralmente são estratégias que as pessoas usam com base na sua necessidade e no seu comodismo. É o que atrai as pessoas do mundo, essa necessidade de comodismo. Fala assim, necessidade e comodismo. Entendeu? Não é difícil, né? Se você, por exemplo, não conhecer muito da palavra de Deus, mas se você estudar marketing e você começar a usar essas técnicas de marketing, você vai atrair muita gente, você vai atrair multidão, gente. Entendeu? Tanto que muitas igrejas, não é, se dedicam muito mais tempo para a formação de líderes do que para a geração de novos nascidos. Sim ou não? Só que o novo nascimento tem palavra de arrependimento, tem palavra de confronto, tem um monte de coisa assim que, não é agradável, né? Vai ver o tipo de palavra evangelística que João Batista dava para as pessoas aceitar Jesus. Entendeu? A Cauane, no evangelismo que a gente fez lá no portão, ela incorporou assim, personificou, o João Batista falou assim, aceita uma água ou uma surpresa infernal, como é que é? Aceita uma garrafinha d'água ou um inferno misterioso? Eu não sei se ela falou, mas ela disse que tem vontade de dizer, né? Você está entendendo? Quem está entendendo aí? Né? Lendo o livro Deus Esquecido, um tempo desse eu li um livro chamado Deus Esquecido, que fala sobre o Espírito Santo, porque as pessoas parecem que esqueceram do Espírito Santo na igreja, não é? O autor do livro, que é até indico, né? A Nath leu também, pode falar para você sobre esse livro aí, Francis Chan, Deus Esquecido. O autor, ele usa um termo que chamou a atenção, ele fala de numerolatria. O que ele está querendo dizer com isso? Que as pessoas, não é? Elas são mais impactadas ou valorizam mais a presença de pessoas num culto do que a presença daquele a quem nós estamos cultuando. Então, como elas valorizam mais, não é, a presença de pessoas, não de Deus, então elas se organizam, estabelecem estratégias, formas para atrair gente e não Deus. E o Espírito Santo fica esquecido no culto, não é? A alegria que temos é quando alguém vem e não se Deus está ali. Você, talvez, né? Eu imagino que vocês devem ter passado por isso. Então você veio num culto, né? Quem já viu naquele culto, o famoso culto de meia dúzia de gato pingado? E isso preocupou mais você
do que se ali tinha Deus. E quem já veio num culto, aquele culto que parece que faltou lugar, quem já veio nele? E aí você ficou alegre. Você ficou alegre por quê? Mais pelas pessoas do que se tinha Deus. É ou não é verdade? A minha principal experiência com Deus foi um lugar onde tinha uma pessoa só, e essa pessoa era eu. Você está entendendo? Não foram em cultos, embora culto é maravilhoso e é importante, né? Tem o seu lugar de muita importância na nossa vida, amém? Então o foco, né, como falei, é a formação de líderes, e não de gerar pessoas nascidas de novo. Nós precisamos buscar a verdade sobre os principais aspectos da nossa vida espiritual, amém? E eu quero falar agora sobre 4 verdades que você tem que buscar para você discernir coisas importantes. Primeiro, você tem que buscar a verdade sobre a pregação. Porque, entenda, você tem que avaliar a pregação? Sim ou não? Sim. Mas você conhece a verdade sobre a pregação? Você sabe qual o propósito de uma pregação? Quem sabe aí? Qual o propósito de uma pregação? A Bíblia, num texto só, deixa claro isso aí. 2 Timóteo 3, do 15 ao 16, na NVI diz assim, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, primeiro ponto, a pregação do Evangelho tem foco de fazer o quê? Salvação. Vai comparar as mensagens evangelísticas de Jesus, vai comparar as mensagens evangelísticas de Pedro, vai comparar as mensagens evangelísticas de João Batista com as mensagens que você acha que é evangelista. Eu já passei por isso, pastor. O senhor tem que pregar umas mensagens assim, eu já fui conselhado por meio da igreja assim, pastor, quando o senhor vê que tem muita gente nova na igreja, chegou o irmão Paulo, o irmão Paulo é novo na igreja, viu? Biso para os íntimos, né? Você tem que pregar uma mensagem, tipo assim, Jesus te ama, Ele tem um plano maravilhoso para você, você vai ser mais feliz, você vai ser mais próspero, você vai ter uma vida mais tranquila, né? Rapaz, coitado de Paulo, se eu visse uma mensagem dessa, ele ia ficar frustrado, né? Rapaz, tem gente que olha para Paulo e pensa, rapaz, esse cara está comendo pão que o diabo amassou, deve estar em maldição. Eu aposto, se Paulo fosse membro de muitas igrejas que existem hoje, ele estava em maldição. O pastor diz, não, esse irmão está com problema, esse irmão está em pecado, esse irmão está em pecado. Esses dias, um pastor perguntou para mim, ô missionário, é certo quando as coisas começam a dar errado na nossa vida porque a gente está em pecado? Eu falei, cara, que Bíblia você leu? Eu falei, não, mas que o meu pastor anterior me dizia isso. Rapaz, então Paulo tinha os pecados violentos, na verdade. Faltava comida, até roupa e amigo para ele. E às vezes tinha gente do lado dele, todos tremiam, ele abandonava e deixava ele sozinho. Não é verdade? Pensa, meu irmão. Segundo o objetivo da pregação, 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para Bom, já que você é salvo, qual o objetivo agora de eu pregar para você? Te ensinar. Para a repreensão, qual é o segundo motivo da pregação? Te repreender. Amém? Para a correção. Então, o meu objetivo da pregação é que você escute algo e você decida corrigir a sua vida, que ela corrija, te mostre o erro. Amém? O que é repreensão? Repreensão é aquela puxar de orelha, sim ou não? Você se sente constrangido, mal, não é? O amor de Deus faz você se sentir confortável ou ele te constrange? Correção. Você está me entendendo? Não é? E ainda, a pregação tem um motivo, tem o objetivo de te instruir para toda a justiça. Você aprender a viver na fé, né? Então, meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Não espere encontrar de mim aqui uma palavra de incentivo.
Não na pregação, uma palavra de ânimo. Não, vim aqui, pastor, estou me sentindo tão para baixo, eu quero ir na pregação, tudo que eu precisava escutar hoje é uma palavra assim, para eu me sentir melhor. Não, meu irmão. Não tem esse objetivo. Tem comunidades que te oferecem esse serviço. Mas daqui, e toda pregação, eu tenho esse objetivo. Eu não consigo fazer tudo isso com vocês numa pregação só, né? O meu objetivo é te ensinar. O meu objetivo é te repreender. O meu objetivo é te corrigir. O meu objetivo é te instruir. Quem já está salvo aí? Meu irmão, então é ensino. É o quê? É repreensão. É o quê? É repreensão. O que mais? Correção. O que mais? Instrução. O que é instrução? É o que eu tenho que fazer. Bom, o senhor já me ensinou. Agora, como que eu coloco isso em prática? Isso é uma instrução. Você andar pela fé, que te justifica. Você está me entendendo? Mas se você não busca a verdade sobre a pregação e o papel dela na sua vida, você pode buscar nela uma coisa que Deus não idealizou ela para fazer, e você passa daqui chateado comigo, frustrado. Não é verdade? Porque você está deixando de se enganar. Então, a primeira verdade, você tem que buscar a sua pregação, meu irmão. Entenda o porquê disso na sua vida. Você está me entendendo? Ela tem esse papel na sua vida. Pega esses textos aqui, que você, se não estou recebendo compartilhamento, e busque mais informações na Bíblia. Não, o missionário, eu acho que o senhor está errado, o senhor está exagerando, o senhor está perdendo só para um lado. Tudo bem, você tem esse direito, mas não fique só achando. Sabe, pegue essa sua desconfiança e vá buscar na Bíblia se de fato eu estou errado. E se eu tiver e você me trouxer, eu vou pedir perdão para você e para toda a igreja e vou mudar algo na minha vida. Não tem problema com isso, eu estou aqui para seguir, amém? Eu estou avançando, e quem quer vir junto, vem em nome de Jesus, da glória a Deus aí. Né? Mas se você acha que não é assim, é justo que você ache, é legítimo você achar, mas não é inteligente ficar só achando. Busque na Escritura Sagrada, busque, vá ler Bíblia, vá buscar. Será que o missionário não esqueceu assim aquela parte que a pregação tem que fazer eu me sentir bem e aceito e feliz do jeito que eu sou? Vai que tem, eu não li essa parte da Bíblia. Você está me entendendo? Né? Uma vez eu fui mal julgado numa reunião com uma pessoa. Eu disse uma coisa, ela falou assim: não, missionário, mas não é bem assim, porque lá em Eclesiastes, capítulo tal, versículo tal, disse isso. Aí eu pensei assim: rapaz, Eclesiastes não trata sobre esse assunto. Eclesiastes não tem esse capítulo, se não tem esse capítulo, também não tem esse versículo. A pessoa, ela foi pesquisar um tema na internet, e ela achou o livro de Eclesiástico, que é um livro apócrifo. Se enganou. E porque se enganou, achou que eu queria enganá-la. Você está me entendendo? Então a pregação tem um motivo. Você sabe a verdade sobre a pregação? Eu te dei só o fio da meada. Busque mais. O culto, você sabe a verdade sobre o culto? Porque tem pessoas que se frustram com o culto porque não sabem a verdade sobre o culto, né? Tem muita coisa para estudar sobre o culto, mas lá em Deuteronômio 16, 17, nem vez diz assim: 3 vezes por ano todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e da festa das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor ao seu Deus. Então, você sabe qual é o objetivo de a gente se reunir diante do Senhor? Toda vez que for, não importa quantas, qual é o objetivo? Dar, fala assim, dar. Cara, essa é uma grande verdade sobre o culto. Só que a maioria das pessoas vem ao culto para quê? Para receber. É dar. Você vai trazer a sua gratidão, você vai trazer seu dízimo, sua oferta, mas qual é a coisa mais importante que Deus quer que você dê aqui para Ele? Mais de você.
Você sabia que o momento de ensino da palavra, que tem esse objetivo de te ensinar, corrigir, repreender e te instruir, é você se entregar mais a Ele? Quem sabe disso? Esse é o objetivo. Ele te ensina para quê? Para que você aprenda a se entregar mais. Por que Ele te corrige? Porque você não tem se entregado tanto que Ele quer que você se entregue. Então vem aquela palavra assim que te constrange, não é verdade? Sim ou não? Por que Ele te repreende? Porque Ele corrigiu, você não ouviu. Por que Ele te instrui? Porque Ele quer que você coloque em prática. Não é verdade? Então se entregue a Ele. Porque nós recebemos no dia a dia. Deus, Ele usa, te dá coisa através da sua família, através da sua profissão, do seu trabalho, através de desconhecidos, sim ou não? Aqui nós vemos para dar em gratidão, em honra, reconhecendo que tudo de bom vem da onde? Não se engane, tudo de bom vem de quem? Do Criador das luzes dos céus, que não muda nem varia de posição, porque isso poderia gerar escuridão. Eu estou precisando receber algo de Deus, eu vou no culto. Vê no lugar errado. Vai orar, vai jejuar, vai se humilhar, entendeu? Não é? Vá acertar o seu relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, com a sua esposa. Vá buscar a sua vocação. Seja uma pessoa produtiva. É através desses meios que Deus dá para a gente. Aqui é lugar de nós darmos para o Senhor, amém? Porque aí, se você entende que você vem aqui buscar, receber alguma coisa, você quer ser agradado aqui. Você quer o ambiente que te agrada, você quer a canção que te agrada, você quer a palavra que te agrada, você quer a temperatura que te agrada. Poxa vida, meu irmão. Entenda, eu amo você. Você é uma pessoa importante para mim, mas eu não vou te agradar. Eu vou agradar quem? Porque qual é a nossa missão? Estamos aqui para agradar uns aos outros? Não. Claro que a gente não quer agradar, desagradar as pessoas. Não, sério, eu não sou uma pessoa assim, não, eu não quero agradar, não estou nem aí para a Alessandra, estou nem aí para a Sara. Não é isso. Sim, me importo. Mas acima de tudo, todos nós temos que agradar a quem? E o que deve me agradar no seu Nivaldo? O que ele faz para me agradar? Ou o que ele faz para agradar a Deus? O que deve me agradar no seu Nivaldo é quando eu estou vendo ele fazer uma coisa para agradar a Deus, mesmo que isso me desagrade. A Bíblia diz que quem não estiver disposto a desagradar pai, mãe, papagaio, periquito, cachorro, tartaruga, não é digno de ser meu seguidor. Mas você quer um culto que te agrade? Você quer o volume que te agrade? Não, pastor, tem que ter mais volume, tem que ter menos volume. Meu irmão, você está se enganando. Você não entendeu a verdade sobre o culto. Mas busque. Não tem tempo para te ensinar tudo aqui. Primeiro, porque não tem tempo. Segundo, porque eu não sei também, não é verdade? Outras coisas que as pessoas andam muito enganadas e não buscam as verdades é sobre os dons, sim ou não? Meu irmão, eu vou te dar um alerta, meu irmão. Ó, vigia. Dom, ou os falsos dons, ou dons usados de forma desequilibrada, tem sido um instrumento de engano dentro da igreja. Sim ou não? Eu fiz um curso, quando a gente tinha RCE ainda, expliquei tintim por tintim o que é cada dom, o propósito, o objetivo, como que se manifesta, por que se manifesta. Está gravado no YouTube, vai lá, assista, de grátis. Não precisa nem dar um like, porque eu não estou lá para ganhar views. O nosso YouTube não é monetizado. Você está indo, eu quero te ensinar. Amém? Quem participou desse estudo aí? Espero que você não tenha esquecido. Não é? 1 Coríntios 12, do 1 ao 2 fala assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que você seja ignorante. Cara, olha que alerta aqui. Geralmente a gente foca muito nos dons, mas esquece dessa preocupação que o apóstolo Paulo, porque aquela igreja, sabe, irmãos, a grande preocupação da igreja não é se tem ou se não tem dons, é se as pessoas conhecem os dons, sabem a dinâmica deles e por que eles existem. Você está me entendendo? Né? Você sabe que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos,
levados para os ídolos mudos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, gente? Vocês vieram contaminados pela idolatria, vocês vieram contaminados pelo ocultismo, vocês vieram contaminados pelo misticismo, pelas religiões pagãs. Ei, vigia para não usar os dons de Deus com essa contaminação. O cara ia numa necromante, numa cartomante, num vidente, porque ele queria saber o futuro, ele queria uma direção, sim ou não? Não é assim que muitas pessoas usam o dom da palavra de conhecimento hoje? Ó, palavra de conhecimento, que é aquele assim, ó, Deus te mostrou, ó, Deus me mostrou, ô Bruna, Deus mostrou algo a teu respeito. E Deus pode usar qualquer um, né? Porque o dom é de quem? É do Espírito ou é nosso? O Espírito está em mim? Então Ele pode me usar em qualquer dom. Nós vemos que uma pessoa tem um dom quando nós identificamos o dom predominante que ela tem. É o dom que é o dom que o Espírito Santo mais manifesta através da vida dela. E todos nós temos um dom que o Senhor quer manifestar mais, entendeu? Mas volta e meia Deus me usa uma palavra de conhecimento. A última vez que Deus me usou foi com a Nath não está aí agora, podia dar o testemunho para vocês, através de um sonho. Deus me deu um sonho, eu fui falar com ela, semana que eu descobri que era uma palavra de conhecimento. Um dia com a Néia, Deus me deu um sonho com a Néia, que foi a penúltima vez que Ele me usou, a outra eu não me lembro, que é muito espaçado mesmo, entendeu? E quando eu digo, eu tenho o seguinte discernimento: rapaz, quando Deus me usa nisso aí, é porque Ele tentou usar uns 3, 4 antes que não deram bola para Ele, Ele veio e me usou. Entendeu? Eu acho que nunca sou primeira opção nisso aí, né? Tive um sonho com ela, mandei uma mensagem para ela, cara, Deus deu uma direção para ela, uma palavra de conhecimento. Mas essa palavra para dar uma direção para a vida de alguém? Não, essa palavra só para dar um alerta, uma testificação. Eu falei assim, testificação. E se eu dizer assim para a Bruna: minha filha, dá a mão aí, isso que te digo, filha minha, porque a gente faz um negócio todo assim, né? Entendeu? A gente pega a linguagem que o ser humano usou para traduzir a Escritura Sagrada e acha que Deus fala daquele jeito. Fizestes, mostrastes, né? Quem já viu isso? Queima ele todinho, de preferência, rápido, porque se demorar para queimar, engana muita gente. Não é verdade? Deus me mostra que tu está num conflito. Aí ela estava bem e sai daqui como? Com conflito. O dom, ele tem uma característica de testificação. Cara, se não tem nada na sua vida, fala assim: olha, acho que você errou a profecia ou errou o endereço. Não é verdade? Sim ou não? E todo dom a gente pode se equivocar, né? Alguém já viu aqui eu pregando alguma coisa que estava assim em desacordo, assim, meio equivocado com a Bíblia? Alguém já viu fazendo isso? Isso acontece. Às vezes eu estou assistindo minha mensagem e falo: ih, rapaz, pisei na bola, como é que eu vou falar uma coisa dessa? Mas como não é algo muito relevante assim, deixa para lá, não é? Foi mais pela emoção. Eu estou usando um dom que Deus me deu e eu me equivoco. Você acha que alguém que tem a palavra de conhecimento não vai se equivocar também? Porque a pessoa, ela quer interpretar, sabe qual é o problema de quem tem esses dons aí? A insegurança ou o medo leva ela a querer interpretar, leva a querer entender. E filho, quando Deus te dá uma palavra de conhecimento sobre alguém, você não tem que interpretar, não tem que entender. Se é para entregar ela. Ponto, acabou. Entendeu? É a mesma coisa que, né, se você for um carteiro, eu não tenho mais carta, né? Você pega a carta e quer ler antes de entregar. Se um carteiro fizesse isso com você, você ia ficar feliz? Tem gente que tem esses dons aí que quer fazer isso, quer ler, aí não entrega a carta e conta pra gente o que ele entendeu da carta. Tem gente que faz isso. Por isso que é um dos dons que dá mais confusão na igreja, porque a pessoa acredita que o dom é dela e que Deus deu a ela uma responsabilidade que ela não tem, e ela quer direcionar só. Deus mandou você fazer jejum. Meu irmão, chuta que é laço. Esses dons, me diz uma vez na Bíblia que um dom de palavra de conhecimento se manifestou com essa conotação aí. Até onde eu já estudei, e não foi pouco, não tem.
Mas vai que você encontra, me mostra e a gente pode debater o assunto. Amém? Não é? Entendo, eu não quero estar certo, porque eu não conheço tudo, mas eu quero te chamar a atenção para que você busque o conhecimento. Dá uma glória a Deus aí. Né? A igreja, outra coisa sobre a igreja, né? Sobre o quê? Né? Qual é a verdade que você conhece sobre a igreja? Porque tem pessoas que vão dizer, mas igreja eu acho que tem que ser assim, igreja eu acho que tem que ser assim. Cara, a igreja é de quem, gente? A igreja é de quem? A igreja do Senhor é dele, a gente tem que aprender com ele o que ele quer que a gente seja, amém? Eu não tenho a verdade sobre a igreja, nem você tem. Quem tem é quem? A Escritura Sagrada, amém? E só vale o que eu falo se aquilo que eu falo está na Bíblia. Se não está na Bíblia, faça-me o favor de gentilmente, em amor, esquecer o que eu te falei, beleza? Efésios 4, do 4 a 7 diz assim, ó: há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Olha aqui, olha essa visão sobre a igreja aqui. É isso aqui que você tem que abrir a sua mente. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre, por meio de e em todos. Coloque essa tradução na NTLH, que dá um entendimento melhor para você. Olha que diz ali, ó: há somente um Deus e Pai de todos, que é Senhor de, ou seja, Ele tem a mesma autoridade sobre todos nós. Então me diz uma coisa, porque eu sou pastor, eu tenho que obedecer mais do que você? Cara, Ele tem a mesma autoridade sobre todos, amém? Eu vou ser julgado com rigor maior do que muitos que não ensinam, isso sim, mas não quer dizer que Ele tem mais autoridade sobre mim e menos sobre você. Todos nós temos que ver o mesmo nível de obediência, amém? Segunda coisa, não é? Que age por meio de... Cara, você já entendeu que se você é igreja, você tem que deixar Deus te usar? Deus quer agir através da sua vida, mas tem gente que quer uma igreja que Ele não precisa ser usado, sim ou não? Não, a igreja tem que entender tem pessoas que ficam bravas comigo e falam assim: pastor, a igreja tem que me entender, porque eu sou muito culpado, tenho muita coisa para fazer, eu não tenho tempo para ser usado. Meu irmão, sinceramente, você não deve essa explicação para mim. Se você está explicando para mim, é porque você não sabe a verdade sobre a igreja. Você tem que explicar isso para quem? Para quem? É Ele que quer te usar. Mesmo que eu quisesse usar todos vocês, eu vou ter tempo para usar todos vocês? Não dá, meu irmão, não tem como. Pensa uma pessoa extremamente limitada, que nem eu, desorganizada ainda, esqueço das coisas. Está doido? Deus tem que ter misericórdia de mim, não sei nem porque Ele me escolheu. Pensa um cara que eu pensava assim, que não servia para ser pastor, ia ser eu, e Ele me chamou. Entendeu? Aí no início eu até me achei um pouquinho assim, rapaz, acho que eu sou bom, me achei. Um dia eu estava lendo, Deus chama os que não são. Aí já me botei no meu lugar de novo e aceitei a missão. Não adianta querer ser bom, só tem que se esforçar para dar o nosso máximo. Não é verdade? Né? E está em todos. Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. Você não precisa de mim para se relacionar com Deus. A gente precisa um do outro para ser corpo, para cumprir a missão, amém? Sim. Não é sim. Então você tem que entender, irmãos, a verdade sobre a igreja. 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus sou quem sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Qual é uma das principais expressões da graça para que ela não seja inútil à nossa vida? Está escrito no texto, é só uma interpretação de texto. Não sei nem revelação, se você tinha que ter aprendido na aula de português. Qual é a principal expressão de que a graça que Deus me deu, eu valorizo ela e não desperdiço ela?
eu trabalho. Mas trabalho para quem? Para Jesus, óbvio, né, meu irmão? Não é? E Ele nos deu, Ele repartiu conosco a missão dEle. Ele nos comissionou. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Isso é minha responsabilidade? É do pastor da igreja? É do líder? Sim ou não? É de quem? De todos nós. Tem tantas verdades maravilhosas sobre a igreja, que se você viver, você vai ter uma vida transbordante. Tem tantas verdades maravilhosas sobre os dons, que se você viver, eles vão fluir da sua vida de uma forma satisfatória. Sabe, tem tantas verdades sobre o culto, que se você aprendê-las e vivê-las, meu irmão, rapaz, sabe, cada culto vai ser daqui mais entregue, mais rendido, sabe, pronto para receber mais de Deus. Tem tantas verdades sobre a pregação, cara, que você sei que nem a igreja primitiva, perseverar na doutrina dos apóstolos. E Deus fazia maravilhas na vida daqueles que perseveravam na pregação que seus líderes davam para eles. Tantas verdades maravilhosas. Para você despertar, a primeira coisa que você tem que fazer é decidir não ser mais enganado. Estabeleça uma vida consolidada no conhecimento. E essas aqui são as principais verdades que você tem que conhecer. Isso aqui é só início, amém, gente? É sobre a pregação, é sobre o culto, é sobre os dons, é sobre a igreja. São 4 verdades que eu quero que você busque isso em casa. Sabe o que tem que você fica vendo série? Vai estudar sobre essas verdades. Que você fica no joguinho. Ah, pastor, eu não estou dizendo que você não tem que ter entretenimento, mas se você não tem tempo, cara, alguma coisa você vai ter que tirar da sua vida, não é verdade? Né? Cara, vai estudar sobre culto. Se você não tem tempo, vai estudar sobre os dons. Não estuda qualquer coisa, porque tem literatura muito ruim aí também, está me entendendo? Você não sabe o que ler? Veja lá o curso que eu dei, está de grátis lá, procura no YouTube. Até se alguém da mídia puder procurar lá e lançar nos grupos para a gente. Alguém da mídia puder fazer isso aí, tá bom? Tem lá no YouTube, lança nos grupos lá o link lá para o pessoal acessar. Pegue livros, entendeu? Né? Tem cursos excelentes de homens de Deus assim, que tem um fruto consolidado, mas não vá para qualquer lado aí, gente, entendeu? Tem muito engano também, tem muito engano. Então busca essas verdades, meu irmão, que a sua vida vai começar a mudar, e você vai despertar. Desperta, ó tu que dormes, e te levante do meio dos mortos. Agora eu vou falar por minha conta, para viver a nova vida que Deus te deu. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Pai querido, te louvamos, Senhor, te adoramos na beleza da tua santidade, Pai. O teu amor nos constrange, a tua verdade nos liberta, nos confronta, nos corrige, nos humilha. Fomos humilhados pela tua palavra nesta noite, Senhor, mas queremos, Senhor, nos humilhar ainda mais, para que ao seu tempo, Senhor, nos exalte, Senhor. Não queremos nos exaltar, porque não merecemos exaltação nenhuma, mas para a tua honra e para a tua glória, que o Senhor nos exalte, para que a tua luz resplandeça sobre nós e através de nós, Senhor. Senhor, queremos sair dessa vida de dormência, dessa vida letárgica, dessa vida, Senhor, de embriaguez, dessa vida, Senhor, onde nós somos consumidos pelas coisas desta terra, Senhor, e vivemos como as pessoas deste mundo, Senhor. Desperdiçamos a graça, a nova vida. Ajuda-nos, Senhor, a despertar. Que essas mensagens sejam como um despertador do Senhor no nosso ouvido, Senhor, que nos acorde. Dá-nos força, Espírito Santo.
Dá-nos, Senhor, firmeza para não negociar com o sono, não negociar com essas coisas que ficam nos entorpecendo, Senhor. Que possamos ser rápidos no levantar e nos colocar de pé, Senhor. Lavar nosso rosto espiritual, colocar, Senhor, as vestes do cristão, a armadura do cristão, Senhor, e avançar direto para a linha de chegada, Senhor. Ajuda-nos, Santo Espírito, a entender essas verdades basilares da nossa vida sobre a pregação, sobre o culto ao Senhor, sobre os dons do Senhor em nós e sobre a Tua igreja, Pai. Para que assim, ó Senhor, nós possamos despertar. Porque a falta de conhecimento, que é a base para todo engano, tem nos mantido nessa sonolência, Senhor, nesse entorpecimento, Senhor. Não nos damos conta, não percebemos, não agimos, não reagimos aos estímulos do Teu Espírito, Pai, porque estamos dormentos. Tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Se renda ao Senhor. Faça uma aliança com Ele nesta noite. Faça um compromisso com Ele nesta noite, em nome de Jesus. Posso ver, se não vale de ossos secos. Oh, aleluia. Se renda ao seu Pai, se renda ao seu Deus, o que ao seu posso Senhor. dizer, se já se foi a esperança? Tome uma decisão importante hoje na sua vida. Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Se renda a Ele, se renda a Ele. Com sua boca profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Deixa a vida de Deus fluir em você. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. O que posso ver, se não vale de ossos secos? O que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, tenha
receba sobre ti a vida, vida de Deus, receba a vida, vida, eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, vida de Deus, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. De aulas online, amém? Já começou dia 15, bloco 1, cura interior, libertação, oração, visão celestial, bloco 2, cura interior, libertação 2, fundamento das doutrinas de Cristo, o caráter de um líder, e vai adiante, amém? São 3 anos de curso, e você pode fazer pagando no boleto, né? Tem gente que gasta R$120 com bobeira, não é verdade? Entendeu? Você vai ter acesso às aulas, então eu quero te incentivar a você, a fazer esse curso, um curso elaborado pela nossa igreja, que vai te abençoar bastante, amém? Nós temos também, o nosso primeiro encontro já desse ano, tem a divulgação aí, que dá até, me lembra mesmo, vai ser dia 15 e 16 de fevereiro, então vamos começar a trabalhar, meus irmãos, amém? Temos o retiro de verão, que vai ser no feriado prolongado do carnaval, vai ser dia 1, 2 e 3 de março, o investimento que você vai precisar dispensar para estar lá, R$200, você pode parcelar isso no cartão de crédito, amém? Pagando as taxinhas, então vai estar numa chácara lá, vai ter bastante comida, piscina, diversão, descanso, devocional, comunhão, palavra, ou não é verdade? Vai ser sábado, domingo e segunda. Nós teremos aqui no dia 1º, sábado de manhã, e voltamos na segunda à noite. Então quero incentivar você e com a sua família, amém? Tirar um tempo assim, para ter comunhão com os irmãos, um tempo para descansar, tomar um banho de piscina, rir com os outros, rir dos outros, brincar, fazer devocional de manhã, pregação da palavra à noite, vão ser 2 noites, com 2 cultos diferentes, então vai ser muito bom, para aproveitar, não é só para velho, não é só para jovem, é para toda a igreja, vamos tirar um momento, com a igreja, então quero te incentivar, amém, a você estar conosco nesses dias, e dia 19 de abril, nós temos também a nossa convenção, a nossa conferência estadual, que esse ano é lá em Londrina. Já estão organizando o ônibus. Se você quer reservar o seu lugar, nós só reservamos o lugar
mediante ao pagamento da metade, se eu não me engano, né? A Léo está organizando isso, mas é a metade do valor do ônibus, que é cento e algumas coisas, 160, 170, o ônibus ida e volta. A gente sai daqui no dia 18, 19 já de madrugada, meia-noite, chegamos lá de manhã, vamos dormindo, participamos da conferência, termina a conferência, o ônibus volta, chegamos aqui, né, a tempo ainda de você aproveitar outro dia aqui, beleza? Você vai dormindo e volta dormindo, amém? Não é? E a gente tem uma estratégia muito boa, que é um amordaçamento para os irmãos que gostam de ficar falando de noite no ônibus, amém? Então, se prepare, amém? Vamos orar para agradecer por esse tempo? Pai, obrigado, Senhor, por este momento aqui, onde podemos aprender coisas preciosas do Senhor, Pai. Ensina-nos em toda a verdade, Pai, para que possamos avançar na vereda do justo. Guia-nos, Senhor, dê-nos uma semana abençoada, que o Teu Espírito nos guie, nos conduza a buscar aquilo que é de interesse do Senhor para nós, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você, não saia sem nos dar um abraço em nome de Jesus.